Olá, queridos ouvintes aqui do podcast de Prontas para o Jogo. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Mello. Rodrigo Mello, ele é pesquisador na GLOMO, que é a Global Mobility of Employees, que é um projeto de pesquisa internacional que faz parte do programa Horizon 2020 da Universidade de Vasa, da Finlândia. O Rodrigo, ele tem vasta experiência em interações cross-culturais e principalmente com foco de pesquisa em aspectos culturais da expatriação. A ideia dele estar aqui hoje, nesse podcast com a gente, é falar sobre expatriação e tanto como as diferenças percentuais entre homens e mulheres expatriados, as barreiras que a gente encontra, a gente como mulher, eu falo, e também os nossos desafios. Uma pergunta, assim, que a gente vai discutir durante esse podcast é se será que algum dia a gente chegará a um equilíbrio na ocupação de cargos de liderança, principalmente expatriados, né, entre homens e mulheres. Aí eu quero que vocês fiquem aqui com a gente nesse podcast para vocês ouvirem tudo sobre a pesquisa do Rodrigo que ele tem feito ultimamente e também a opinião aqui das meninas e cada uma, porque a Bia está expatriada, eu também, e tem muita gente aí, os alunos do FCM, que querem saber sobre expatriação. Então, gente, vamos lá e vamos ouvir hoje esse podcast que vai ser muito legal. A gente vai começar hoje as perguntas com a Bia. Bia, primeiro, todo mundo quer saber se vocês são parentes, Bia Mello e Rodrigo Mello. E aí? Então, gente, podíamos ser primos, inclusive porque o Mello é com 2 L's iguaizinhos, mas não é o caso. Conheci o Rodrigo faz pouco tempo. Temos que fazer uma árvore genealógica, Rodrigo, para ver se a gente tem algum parentesco aí no meio do caminho. Mas, a princípio, a gente não sabe disso, não. É tudo novidade aqui. Muito bom. A Bia, a irmã dela, na Alemanha, recebeu minhas cartas na Alemanha, né? Por um período, eu coloquei o meu endereço lá, ela ficava recebendo correspondência minha. Muito legal. Pois é, porque aqui na Alemanha as casas não têm números. Já é uma dica de expatriação. Aqui você recebe pelo seu sobrenome. Então, a sua cartinha, ou o seu Amazon, ou o seu DHL, né? O que você mandar pelo correio, ele não vai procurar qual é o número da sua casa, porque não existe o número da sua casa. Ele vai procurar qual é o número, eventualmente, do prédio e o seu nomezinho lá que está escrito na sua caixa de correio. Então, embora a gente não sejamos parentes, né, Rodrigo? Ele utilizou a caixa de correio da minha irmã, que também é expatriada e também mora aqui na Alemanha. Então, vamos lá, gente. A minha primeira pergunta, até porque eu só queria dizer um pouquinho da minha experiência. Eu sou uma pessoa que já fui morar fora 3 vezes, né? Então, 3 experiências diferentes. Primeiro, para estudar e aprender inglês, então fui para a Inglaterra. Depois, eu fui expatriada pela empresa, então uma empresa que era uma multinacional me levou para um escritório da multinacional, né? E aí teve a questão de ir pela empresa e voltar por outra empresa. Tinha uma área toda que eles chamavam de mobility dentro das empresas, era uma empresa grande. E recentemente, há 2 anos atrás, eu vim para Berlim num outro tipo de expatriação, porque não tinha empresa. Então, eu vim porque eu queria terminar um MBA que eu estava fazendo. Então, são 3 situações bem diferentes, uma como estudante, outra como profissional vindo pelo visto até da própria empresa e outra que eu tive que ir atrás. Eu vim com meu marido que conseguiu um visto, então foi uma situação bem diferente. Tem diferenças de expatriação, Rodrigo, ou é só a minha experiência? Você está no mudo. Ô, Bia, casou e mudou, né, na Alemanha. Pronto. Voltou. Conseguem me ouvir, gente? Sim, conseguimos te ouvir. E sim, casei e mudei. Eu fiz bem igual do ditado. Legal. Obrigado pela pergunta, Bia. Bom, obrigado a todos por receberem e me convidarem. Cris, Jana, Natasha, Gabriela. Bom, vou ter que ficar acostumado com o nome de vocês com o tempo. Enfim, essa pergunta é bem legal. Eu me sinto bem confortável em responder, não só porque eu trabalho hoje, né, e pesquiso sobre isso, mas também pela experiência que a gente tem, né?
É muito comum eu encontrar pessoas viajando, não conhecem o tópico na literatura, enfim, mas eles têm uma noção do que eles são, porque você passa pela experiência, então é um aprendizado fantástico. E você tem razão, assim, há diferenças, né, entre tipos de expatriado e a gente consegue resposta na motivação. O motivo pelo qual a pessoa ela se engajou nessa experiência acaba ajudando a gente a classificar. A literatura ela usa a motivação, as razões, para fazer uma classificação. Sem utilizar os termos técnicos, que pode ficar um pouco chato, tem muitos termos eu nem sei traduzir, porque a literatura é muito em inglês, né? Enfim, mas você tem a pessoa que ela a expatriação você tem que se realocar, você tem que morar fora do país, né? Você tem que sair do seu país com a intenção de morar e trabalhar. Então, tem que ter uma motivação profissional também. Se você está indo só para estudar ou por motivos que não sejam profissional, o nome expatriação talvez não seja o mais adequado, tá? E você pode ir por um convite de uma empresa, tá? Uma empresa ela está bancando, né, a sua expatriação, ou você pode estar indo por iniciativa própria, né? Você, a que a gente chama de self-initiate. Por coincidência, o meu supervisor, né, que eu trabalho agora aqui, ele foi a pessoa que criou esse termo, né? Ele foi o primeiro a enxergar esse termo em 2000, 2001. Ele tem um artigo que ele observou que algumas pessoas estão aqui por vontade própria. A empresa não teve a iniciativa de mandá-los. Enfim, então essa seria, assim, vamos dizer, a principal diferença, né? A motivação. Se você está indo para um convite da empresa ou se você está indo, você arca com os custos e você é motivado por si mesmo a engajar. Então, basicamente, essa diferenciação ela já explica bastante coisa, né, conforme a gente for desenvolvendo a nossa conversa. Se conseguir te responder, Bia. Super. Não, muito bacana, porque é isso, né? Você deu nome às nossas experiências, pelo menos a minha experiência, né? Então, foi muito bacana. E uma das coisas que a Cris comentou no início, e essa vai ser minha próxima pergunta, é que tem diferenças de expatriação entre homens e mulheres, né? E aí eu queria dizer que e que não é igual, né? Existem hoje muito, a gente vendo na literatura ou artigos, a gente sabe que tem muito mais homens expatriados do que mulheres que são expatriadas, principalmente pelas empresas. Eu não sei se isso é a mesma coisa nesse outro tipo que você comentou de expatriação, não sei, né? Expatriação por você mesmo. Se é igual, então isso entraria na minha pergunta. E se tem diferença de homens e mulheres em relação a tipo de liderança, do mundo corporativo, do mundo científico, do mundo político, se tem essa diferença de quem vai para fora nesse tipo de carreira, né? Porque você diz que tem que estar conectado sempre a uma carreira. Eu também me sinto bem confortável em responder isso. A motivação, o primeiro assunto que eu comecei a pesquisar, né, foi o papel das mulheres, né, principalmente por questão pessoal e familiar, né. Enfim, uma das motivações que fez eu engajar nesse mundo de pesquisa de expatriação, globalização e o papel do indivíduo, né, na mobilidade, foi familiar, tá? Enfim, eu tive a motivação de ir verificar o papel da família e também, caso o da mulher, tá? Tem diferença sim, Bia, e a diferença não é pequena, não. Tá? Eu tenho aqui até uns dados, enfim, eu tive a oportunidade de dos resultados do meu mestrado que eu fiz na Alemanha, a gente escreveu um artigo, né, numa revista local, né, e o tema é bem esse, a gente trouxe, né, para a literatura, enfim, alguns dados para mostrar que essa diferença ela não é um achismo, ela existe, né? Você tem mais ou menos por volta de somente 25% hoje, tá? Das vagas internacionais, elas são ocupadas por mulheres, ou seja, eu não gosto de utilizar termo percentual, para ficar mais claro, assim, a cada quatro pessoas que são expatriadas, apenas uma, né, é a mulher, né? Então, na minha tese de mestrado, eu fui tendo, essa foi a minha pergunta, assim, por que isso, né? Os homens são melhores que as mulheres, enfim, qual a explicação disso? Então, existem vários mitos, enfim, né? Existem achismo e há também os dados empíricos de pesquisa. Então, o grande trabalho que a gente tem que fazer é separar, né, bananas de laranja, né? O que é achismo, o que é realidade, enfim. Então, a gente tem essa diferença e há diferenças por indústria, por país, né? Enfim.
não sei até que ponto, né, eu tenho tempo aqui de passar mais detalhe. Agora, a gente tem, por exemplo, né, healthcare, em inglês, como é que eu posso falar healthcare em português, gente? Beleza? Cuidados, saúde e beleza. pessoais. Saúde e beleza, obrigado. Às vezes eu estou, enfim, meu vocabulário mistura um pouco, eu trabalho muito com inglês, vocês vão me ajudar, enfim. Então, a saúde e beleza, você tem um número maior de mulheres em cargos internacionais comparado com o setor de energia, por exemplo. Há uma explicação, a gente pode discutir depois, sobre questão de oportunidade de treinamento, né? Assim, oportunidades devido ao enviesamento dos líderes ou então a falta de treinamento de um determinado grupo de pessoas, enfim. Mas há diferenças que variam, tá, de acordo com determinadas particularidades de contexto. A mesma maneira, regiões geográficas, tá? A região da Ásia, né, Asia Pacífico, enfim, o número de mulheres em cargos internacionais é certamente maior comparado com a Europa, por exemplo, tá? Então, assim, há explicações também na dimensão cultural, né? Enfim, existem dimensões culturais de comportamento que você consegue explicar as sociedades coletivas, as sociedades mais masculinas ou femininas, enfim. Isso tudo pode ser motivo de entendimento, né, do porquê dessa diferença. Agora, em resumo, independente do tipo de expatriação, independente da indústria, independente do porte da empresa, há um gap significativo, né, no número de homens e mulheres, né, assumindo cargos internacionais. Muito legal, muito obrigada. Quer dizer, legal saber a informação, não é legal saber que existe, né? Exato. Porque a nossa ideia é que isso não seja tão drástico e tão grande como você falou, né? E, Rodrigo, dando sequência a essa pergunta também, eu queria te perguntar sobre essas barreiras, sabe? Porque uma dúvida que eu tenho e que eu acho que muita gente tem é o seguinte: essas oportunidades, elas não existem porque as empresas não colocam à disposição da mulher essa expatriação, ou porque a barreira é uma percepção da própria mulher que ela recusa esse tipo de convite de expatriação porque ela quer ficar mais com a família, não quer mudar, porque eu já vi casos assim, por exemplo, que a pessoa fala, não, eu vou ficar muito longe da família, então não quero, e sempre eu vejo vindo da mulher, do homem não. Do homem ele é sempre ambicioso, ele quer fazer tudo, entendeu? Aí eu adoro ver as perguntas, porque assim, né, a gente trabalha com pesquisa, né, a gente está sempre perguntando, né, e existem, né, as reações são fantásticas. Por isso que eu faço questão de ver o rosto também, né, as expressões falam mais do que as palavras. Assim, eu vejo exatamente assim a indignação de tentar entender. É bacana. Tem uma pesquisadora, tá? Nancy Adler. Aliás, ela é fantástica. Os principais trabalhos de mulheres em cargos de lideranças e mulheres em cargos internacionais são feitos por mulheres, né? Não à toa. E ela tentou trazer 3 mitos, né? Assim, né? Ela tentou diferenciar o que é achismo e o que não é. Né? Qual a justificativa, né? Que as mulheres elas não têm essa diferença entre homens e mulheres, né? E a primeira é a questão de que a mulher não quer, né? A mulher quer ser mãe, né? Ela não tem interesse de ir. E ela mesma provou, tá? Ela fez a pergunta e ela mesma fez trabalhos empíricos, onde ela visitou faculdades de MBA, né, cursos, né? E ela perguntou assim, vem cá, você quer ou não quer? E a maioria das mulheres, todas estavam muito motivadas a ter uma experiência internacional. Então, que achismo é esse de que as mulheres não querem? Assim, você tem que chegar e perguntar, você tem que ter uma orientação para a pesquisa. Você não pode simplesmente achar uma coisa. E ela chegou e quebrou. Um outro mito que ela coloca, e isso é uma coisa que os estudos empíricos trouxeram em evidência, é que os líderes, né? Os líderes, eles não dão oportunidade para as mulheres, né? Eles geralmente, eles beneficiam mais os homens. Isso realmente algumas pesquisas trouxeram evidência que isso acontece. Isso, a Adler, um tempo depois, ela verificou que o processo seletivo, né, para cargos internacionais, ele pode acontecer de forma aberta ou fechada, ou formal ou informal. Aberta é para o mundo inteiro, qualquer pessoa pode se candidatar. Fechada, ela é direcionada para grupos de interesse dos líderes. E formal e informal, se ela é padronizada ou se ela muda de acordo também por grupos, enfim.
A grande verdade, isso é um tema da minha pesquisa, é que quanto mais aberto e mais formal o grupo, menor a chance de enviesamento, né? Quanto mais fechado, né, e menos padrão no processo, você permite a conveniência de direcionamento do líder. Inclusive, tem um autor que ele chama de um processo seletivo de Coffee Machine System. Por que isso? As pessoas vão... a vaga de expatriação, há um tempo atrás, era decidida tomando um café com o chefe, né? Assim, você conhecia os líderes ali, tomando um cafezinho. Pô, eu quero olhar... Você quer trabalhar na China? Quero. Ah, vai lá, fala com a minha secretária, ela vai te mandar. Enfim, não tinha um processo claro de seleção. É claro que você permite enviesamento. Enfim, os achismos, eles aflorescem, né? Então, a principal barreira... Primeiro você tem que tomar café, né, gente? Já é um enviesamento aí. Exatamente. Então, eu sempre falo assim, existe todo enviesamento, sim, é verdade. Agora, para mim, o grande problema é gestão. É gestão. Tá? Qual o papel de um líder? Eu tenho que contratar as pessoas que possuem as habilidades que melhor preenchem uma vaga com determinado tipo de trabalho. Se eu não estou fazendo isso por enviesamento, eu sou um mau gestor. Se eu permito o enviesamento atrapalhar, eu não estou sendo um bom gestor, eu não estou usando a racionalidade, eu não estou utilizando orientação para pesquisa. Então, isso é um problema de gestão, né? Tem uma empresa multinacional, que a empresa ela tem que consertar esses vícios. Né? Então, a maior barreira, quando as pessoas me perguntam, eu não vou entrar por enviesamento, essa questão de feminismo, eu falo simplesmente assim, para mim, a maior barreira é uma falta de capacidade de gestão de empresas, de implementarem processos de qualidade, esses processos, né, de seleção e qualquer outro. Posso te falar que na minha empresa não existe. É o café mesmo, coffee machine, não sei o que aí. Várias empresas, né? São várias empresas, assim, você falando, a pesquisa, pouquíssimas empresas, elas possuem processo seletivo aberto padronizado. Aliás, um dos problemas da minha pesquisa, eu fui pesquisar como era o processo seletivo, na verdade não existia processo seletivo, né? Porque eu não encontrava, eu queria avaliar o processo de seleção e não consegui. Né? E eu pesquisei várias empresas, né? Eu entrevistei até muitos amigos da Bia, da Luciana, irmã da Bia, enfim, pessoas que estavam, né, na comunidade de expatriados na Alemanha, empresas, não quero falar o nome, mas empresas grandes, enfim, e as empresas de anos enormes, um potencial financeiro enorme, elas não possuíam, né, um processo seletivo padronizado e aberto, enfim. Então, para mim, o grande problema é gestão. Para você ter uma ideia, gente, só sem querer me alongar muito, existem áreas de conhecimento que não há pessoas suficientes. A gente tem um problema de encontrar mão de obra para determinado tipo de conhecimento. Então, o que as empresas fazem para tentar encontrar alternativas? Né? Você pode contratar aposentados, traz o cara de volta, porque você precisa daquele conhecimento. Você pode contratar estrangeiros, então, o país emergente, eles são um pool de pessoas, né? Você encontra muito brasileiro, muito indiano na Europa, né? Como engenheiro, por exemplo. E uma terceira opção são as mulheres, gente. 50% da população são as mulheres. Se eu, como gestor, eu ignoro as mulheres, eu estou perdendo 50% da população de possibilidade de preencher essa carência de mão de obra. Então, não é inteligente, né? Não é inteligente eu não treinar e não capacitar as mulheres. Eu estou jogando fora 50% da possibilidade de mão de obra. Então, mas Rodrigo, então, é gestão que precisaria, eu acho, nesse ponto que você está falando aí, que então as pessoas de recursos humanos, elas teriam que ter um treinamento, uma formação muito mais, assim, direcionada à questão da expatriação, porque eu não vejo, por exemplo, eu nunca vi uma pessoa de recursos humanos, formada, especializada em expatriação, nunca vi. Parece que você leu a nossa tese lá, né? Uma das conclusões que a gente coloca, assim, né? A gente utilizou um sistema de qualidade de serviço para desenhar um processo seletivo, né? E você tem lá os gaps de serviços. Então, uma da coisa, o pessoal de RH que faz design, né? que elabora o processo, né? Enfim, tem que ser pessoas, primeiro, elas têm que ter experiência de expatriação. Porque a pessoa que está desenvolvendo, você tem que colocar pessoas que têm experiência internacional no processo que vai selecionar, porque elas possuem o conhecimento, a sensibilidade. Né, você tem que ter pessoas de diversidade de conhecimento, não só psicólogos, tem que ter engenheiros, tem que ter psicólogos, porque a diversidade vai trazer as alternativas. Um grande cenário assim, que diferencia
a vida internacional de doméstica é que no mundo internacional, a tua vida pessoal e vida profissional, ela tá misturada. A gente consegue separar a vida pessoal e vida profissional no nosso país, no nosso conforto doméstico. Agora, é muito difícil você fazer isso no mundo internacional, porque todo o estresse, né, dessa mudança, ela interfere na sua performance. Né? Isso é uma coisa que muito RH ele não consegue entender. Né? Muitas pessoas de RH não conseguem entender que você não vai conseguir separar vida pessoal e vida profissional num cenário internacional. Só queria dar um exemplo, gente, porque isso aconteceu comigo, tá? Quando eu fui para Nova York, a convite da empresa, o RH nunca tinha feito uma transferência da América do Sul para os Estados Unidos. Né? Ele tinha feito da Europa e tal, que era outro padrão. E aí, nos Estados Unidos, você precisa ter, para abrir conta de banco, uma série de coisas, você precisa ter um número, que é tipo o CPF, que chama Social Security Number. Só que você só consegue ter esse número a partir do momento que você chega lá. Então, você chegou de viagem, você leva seu cartãozinho de embarque, ó, entrei no país, e um mês, 15 dias, um mês depois, você recebe esse número. Só que, para o RH, ele fala, me dá o seu Social Security Number. Eu falei, eu não tenho. Aí ela falou, não, mas você precisa do Social Security Number para eu abrir uma conta para você, porque ela vai depositar o dinheiro na minha conta para eu comprar a passagem para eu ir para lá. Eu falei, mas eu não tenho, gente, eu não sou dos Estados Unidos, eu sou brasileira, eu não tenho esse número. Né? E aí, no final das contas, eu não consegui esse número, não consegui, enfim, meu chefe resolveu, eles compraram por lá, mas foi de última hora, eu tive que dar um chilique, e aí me chamaram de drama, Latin drama. Né? Ou seja, latina dramática, porque eu fiz um drama, porque eu não conseguia receber o dinheiro para pagar a passagem que eu tinha que viajar, porque eu não tinha o número, ninguém não passou pela cabeça do RH, que era totalmente americano, que alguém que é de fora do país não tem o CPF do país, porque quem é estrangeiro também não tem CPF no nosso país. Então, e aí você fica taxada como alguém que faz drama, sendo que você não consegue se mudar. Né? Então, só para dar um exemplo de que isso acontece com as pessoas do RH. E Bia, isso acontece mesmo. E assim, até só para assim, seguir um pouquinho e o Rodrigo entrar, a gente agora, no Francês com Mademoiselle, por exemplo, a gente, antes de lançar essa turma, agora que a gente está lançando, né, Jana, a gente conversou com umas pessoas, o Samuel, por exemplo, que ele falou que ele é de um grupo de pessoas que vêm, os governos, os governos de outros países para o Brasil para buscar profissionais. Então, eles vão buscar profissionais de área de tecnologia, gastronomia, enfermagem, várias pessoas assim. E ele estava buscando francês para isso. Só que ele falou, gente, a primeira coisa que faz, porque a gente vai fazer uma entrevista em francês. Então, primeiro você vai buscar o francês, ok. Só que depois você não sabe mais o que fazer. Entendeu? Porque depois da entrevista, os recursos humanos não estão preparados para te levar e te ajudar para que você chegue lá, igual a Bia falou com isso. Então, é fato isso, né? Para todo quanto é lugar que acontece isso. Se a Bia fizesse parte de um processo, né? Vamos supor, ela hipoteticamente é convidada para trabalhar numa equipe, né? Para desenvolver um processo seletivo, né? De expatriados, enfim, né? Para países internacionais. Pela experiência dela, ela na hora que você estiver fazendo lá a especificação do processo, né? E benefícios, ela por ter passado pela experiência, ela vai agregar, né? Conhecimento e detalhes como esse, por exemplo, né, sobre questões burocráticas, que esses choques institucionais, né, como CPF, questão de imposto, cálculo de salário, gente, assim, língua, né, visto. Existe um mundo institucional, porque a gente fala do choque cultural, mas tem o choque institucional, né, enfim, que são as regras, né, como nota fiscal no Brasil, não tem lugar nenhum, gente. Quem trabalha assim, são tantos detalhes, enfim, que afetam, né, a operação. Então, você não consegue desvincular a vida pessoal da vida profissional. Né? E isso tudo vem com esse ar que a Bia ela fez o comentário, né, que chamaram de drama latino. Né? Enfim, eu passei por coisas muito parecidas. Então, quando você tem um choque, ele é natural, ele acaba sendo, a gente fala stereotyping. Como é que é estereótipos.
traça um estereótipo, né? Traça um estereótipo, enfim. E aí que vem enviesamento, né? Aí que vem... Eu lembro, no meu primeiro ano na faculdade na Alemanha, eu pedi um livro emprestado para colega, né? Alemã, né? Para mim, Alemanha, todo mundo era correto, enfim, eu com medo, né? Eu pedi, ó, eu era uma quarta-feira, vou pegar o seu livro hoje, na quarta-feira, eu vou te devolver na sexta-feira. Tá? Eu dando data, a meio-dia a gente se encontra, eu querendo ser preciso para não... Era a minha visão, eu ficava com receio, né? Só que na sexta-feira eu peguei uma gripe, eu não fui na faculdade, só não fui, não devolvi o livro. Na segunda-feira eu estava cheio de vergonha, cheio de vergonha. Eu abordei a menina e falei, ó, por favor, me desculpa, tá? Eu fiquei doente e tal, mas era sexta-feira, mas eu fiquei doente, vi seu livro. Ela chegou para mim e falou assim, não tem problema não, Rodrigo, você é brasileiro. Enfim, eu na hora eu falei assim, eu não sei se eu fico contente ou não. É só um retrato de que, assim, você tem diferentes dimensões de choques, né? Você tem a questão mais hard, que é a burocrática, você tem a questão mais soft, que é a questão cultural, enfim. E o grande trabalho aqui, gente, é você aumentar a conscientização, entendeu? Porque quando você gerencia a sua expectativa, porque satisfação é a diferença, né, de percepção e expectativa. Quando você gerencia a sua expectativa, né, através do conhecimento e você aumenta a sua consciência, você consegue lidar com essas adversidades. Elas estão lá e você não vai conseguir evitar. Né? Saber que você vai ter há número de diferença entre homens e mulheres em cargos, há diferença entre salários, enfim, há várias diferenças que o que você pode fazer é entender o processo, né, e se adaptar da melhor maneira possível. Enfim, por isso que é um tema que é assim, ele é apaixonante. Para a gente, então, que faz parte do contexto, quando eu estou lendo os artigos, eu me coloco no lugar. Parece que eu estou lendo um livro. Assim. Eu não quero parar de ler, porque cada situação que eu vejo, eu me espelho, enfim. Muitas das situações que eu estou lendo, eu me vejo nas situações. Então, é um tema que eu sempre gosto de debater. É muito legal mesmo esse tema. Nossa, muito bacana. Ô, Gabi, Jana, Ná, quer falar, Gabi? Quero. Rodrigo, olha só, eu não posso deixar de te perguntar se você tem dados a respeito de expatriação de mulheres negras. Como é que é? De mulher eu já acho que é difícil, né? Negra, mulher negra, então. Cara, é fantástico, assim, eu evito muito, tá? Eu tive uma conversa anteriormente com a Cris sobre isso, né? Enfim, a gente, ainda mais, a gente vive numa sociedade no Brasil, né? Que é tudo muito polêmico hoje em dia, né? A gente vai expressar, né, uma análise baseada em ciência, né? Enfim, as coisas isso acontece com política, acontece com religião, acontece com a homossexualidade, acontece com a questão de raças, né? Há uma discriminação enorme, inclusive tem um estudo fantástico, uma experimentação falando sobre o conceito de privilégio e discriminação, né? E a discriminação e privilégio são dois lados da moeda, né? Enfim, aí existe um exercício bacana, né, essa experiência, que eles colocaram várias pessoas de várias etnias, de várias nacionalidades, e pediam para elas responderem perguntas. Você tem emprego? Você já teve um visto negado? Você tem doença na família? Você é de um país pobre? Enfim, e as pessoas, quando falavam sim ou não, elas iam se distanciando. Tá? Quanto mais para frente a pessoa ia, ela estava num cenário privilegiado. Quanto mais para trás, ela estava num cenário de discriminação. O final, a primeira posição, você tinha um holandês de 17 anos, loiro de olho azul. A última posição era uma mulher de 55 anos, negra e homossexual. E tinha uma diversidade muito grande. Então, isso reflete nos números também, tá? Assim, o percentual de expatriados negros é bem pequeno, mas isso tem uma variação muito grande de acordo com o país, tá? Enfim, há uma influência cultural. Em alguns países a gente nem consegue ver o percentual no gráfico. Enfim, eu nem consigo te dar um número, tá? Então, quando a gente fala de minorias, né, a gente está falando, quando o assunto de diversidade vem à tona, o fator de gênero ele é importante, mulher, mas a gente vai conseguir conversar sobre opção sexual, sobre questão de raça, cor de pele, enfim. A mesma lógica que eu falo do achismo, né? Quando você vai selecionar alguém, você tem que selecionar pelas competências que tem um match com a vaga. Isso é a única coisa que você tem que ver. A cor da pele, a orientação sexual, a nacionalidade e o gênero, ela não tem que ser levada em consideração. E não é inteligente ser levada. Né? Não é inteligente, porque simplesmente você tem que encontrar uma mão de obra para suprir uma necessidade e fazer o melhor possível. Né? Enfim,
Então, faz total sentido a sua pergunta, é um problema sim, e entra no mesmo escopo do gênero e qualquer outro tipo de discriminação que a gente tem em business, né? Eu até perguntei para a Gabi ontem, antes da gente entrar sobre isso, eu perguntei para ela, porque como ela já viveu fora, porque a mãe dela era diplomata, né? Então, assim, eu perguntei, Gabi, você sentia isso quando a sua mãe, alguma questão, né? E daí, o que você me respondeu, Gabi? Então, eu até hoje tenho dificuldade de analisar isso, né? Porque o cargo que minha mãe ocupou a vida inteira era privilegiado. Ela, sendo uma mulher negra, tinha um cargo privilegiado. E aí, o que acontecia? Se a discriminação acontecia com a gente, ela era muito velada, porque socialmente a gente estava lá no topo, entendeu? Então, se você me diz, você algum dia foi discriminada por ser negra? Fui, mas foi muito discreta a discriminação, porque é pior ainda a hipocrisia de você evitar discriminar porque a pessoa socialmente está bem colocada. Então, é bem complicado, eu não consigo situar exatamente se o problema é pior ou melhor, porque a gente fica sem... não existe um termômetro, né? É bem complicado isso. Por isso que eu te perguntei também, porque eu passei a minha infância, a minha adolescência e parte da minha vida adulta vendo a minha mãe ser a única mulher negra ocupando aquele cargo. Aí venho eu para uma vida profissional onde eu já era na universidade, a única negra, universidade pública em Brasília, né? UNB. E aí tinha outra, mas era estrangeira. E era vaga de cortesia que havia entre os governos, né? E aí, depois de formada, a única negra, eu cheguei a prestar concurso público dentro da sala de aula, que eu sabia que eram pessoas que estavam concorrendo para a mesma vaga que eu, arquitetura e urbanismo. Eu era a única negra prestando concurso dentro daquela sala de aula e eu tô na Bahia. Quando eu conheci e esse eu tô na Bahia, o que é no final aí? Na Bahia, fora uma população negra forte, né? Assim, tem maior percentual de pessoas, tem mais pessoas negras na Bahia do que pessoas brancas. Então, teria que ter mais gente negra prestando concurso do que branco, eu achei que o concurso foi em Brasília. Não, foi aqui. Porque, olha só, fora da África, a Bahia é o maior lugar com maior concentração de negros. E olha, detalhe, eu fiz o concurso aqui e não sou baiana. Ainda tem isso, né? Você conhece um livro famoso, enfim, né? Ele vendeu Freakonomics. Sim. Enfim, né? Ele é bem famoso. Aliás, quando eu conheci a Bia na casa da Luciana, eu conheci a Luciana primeiro, a irmã dela, nesse dia a gente falou sobre esse livro. Enfim. Ele tem, assim, é um filme fantástico. O cara foi muito inteligente, mas ele demonstra uma pesquisa sobre o nome, né? Nos Estados Unidos, o nome, né, da pessoa influenciando no número de vagas, né, de oportunidade de entrevista, enfim. Então, assim, é o que eu falo. A hipocrisia ela não tem que existir. Você tem que tratar os números como um cientista político ou como um pesquisador, enfim. Você pega a realidade, você entende, você tenta procurar tomar decisões baseadas nela. Por isso que é fantástico a gente chegar e discutir sobre a realidade. Enfim, não tem que existir nenhum tipo de desconforto em rediscutir a realidade. Porque discutir a realidade que você consegue ver situações diferentes, enfim. Por isso que assim, eu entendo muito bem a sua colocação. Acho que a Ná, você quer fazer uma pergunta? Rodrigo, eu queria saber com relação a isso que a Gabi perguntou ainda, tá? Tem algum país onde essa diferenciação é menor? Assim, onde essa questão de preconceito você vê que é menor na hora dessa escolha? Eu consigo te responder isso falando sobre as dimensões culturais do professor Hofstede, tá? Assim, para ser mais cuidadoso, tá? Em vez de eu chegar aqui e falar a minha percepção pessoal, porque a percepção ela pode ser comprometida por questões que a gente contextuais, tá? Então, em vez de eu chegar aqui para você e falar a minha percepção, eu prefiro responder você utilizando, acho que um dado que está ali. A Hofstede é um holandês, ele foi uma das pessoas, ele não era nem gênio, não, ele simplesmente foi inteligente o suficiente para organizar comportamentos, né? Ele criou grupos, né, culturais, enfim, dimensões. Você tem ele chama de power distance, o quanto uma sociedade ela distribui os poderes de forma igualitária ou não. Você tem uma sociedade masculina ou feminina, até que ponto
a objetividade de salário, a agressividade ela é importante, até que ponto a divisão de papéis. Sociedade menos masculina, ela tem uma divisão de papéis entre homens e mulheres mais homogênea, para você ter exemplo. E a mesma maneira com Power Distance. Então, quando você pega ali os indicadores de Power Distance e de indicadores de sociedades masculinas e femininas, você vai conseguir entender sociedades que conseguem controlar ou conseguem administrar esses enviesamentos, né, culturais. Enfim, que existe fatores que fazem que as pessoas tenham discriminação, existe. Aqui é uma discussão social que não cabe a mim aqui, eu não sou pesquisador disso. Agora, até que ponto a gente usa a racionalidade para transformar uma sociedade saudável, isso a gente consegue controlar. E as dimensões culturais do professor Hofstede, ela te dá uma dica sobre isso. Mas eu não aconselho a nenhuma mulher e ninguém, tá? Nenhum indivíduo, deixar de ter uma experiência profissional por causa disso. Tá? Eu acho que esses números são importantes para aumentar essa conscientização. Eu vou para a Arábia Saudita. Lá você tem as instituições e a cultura, ela é bem, vamos dizer assim, né, agressiva para as mulheres? Tá? Mas isso não quer dizer que você não possa chegar lá e ter um papel de liderança num cargo, mesmo sendo mulher. Até porque pesquisas já mostraram que o fato de ser estrangeiro sobrepõe o fato de ser mulher em determinadas posições. Então, quer dizer, simplesmente você ter o conhecimento para você estar preparada, né? Agora, não utilize esses dados para negar uma vaga. Mas é uma opção de como as pessoas têm que utilizar o conhecimento. Agora, se você utilizar lá, você vai encontrar países onde você tem um índice de power distance maior, eles têm uma masculinidade maior. Então, enfim, isso tudo pode trazer características que tornam, né, esse tipo de segregação, discriminação um pouco mais problemático para a sociedade. E quais aspectos você vê que são relevantes, Rodrigo, na hora do homem ou mulher mesmo decidir se tornar um expatriado? Para mim, é muito uma tomada de decisão de carreira, né? Enfim, de identificação pessoal. Até porque a experiência internacional ela muda você, tá? Enfim, você é um processo de transformação. Isso aí é uma coisa que, assim, a gente tem muita pesquisa já falando isso. Há uma alteração de percepção de vida conforme você passa por experiências internacionais. A intensidade da experiência internacional faz com que as pessoas mudem, tá? Enfim, existem, na literatura fala assim, ancoragens de carreira, né? Career anchor. Pode ser um país, qualidade de vida, família, né? Por exemplo, quando eu tomei a decisão de vir para a Alemanha, né? Minha primeira experiência internacional, foi por causa de família, por causa da minha ex-esposa, enfim. Algumas pessoas, elas tomam a decisão por questão de carreira, ou pode ser por um país, eu quero aprender aquela língua. Então, assim, isso é muito complicado estabelecer um critério, né? Assim, isso independente se é homem ou mulher, entendeu? Aliás, quando a gente tenta diferenciar entre as mulheres, eu acho que a gente, inconscientemente, já está sendo um pouco usando o nosso enviesamento, porque não tem que ter diferença, né? É muito uma questão de identificação pessoal. Eu posso falar de mim, né? Quando eu aceitei sair, né? Vamos dizer assim, né? Concordei em sair do meu país para vir para cá, eu tinha uns objetivos completamente diferentes que eu tenho hoje em dia. Tá? Eu queria ter um apartamento em frente à praia, cobertura, carro, enfim. Hoje em dia eu quero viajar, enfim. Muita coisa mudou. E foi muito em questão de eu ter visto coisas, ter passado por coisas que eu não tinha noção antes. Eu não falava nem inglês antes de ter saído do Brasil. Então, isso tudo é um processo de transformação. Então, eu me recuso a responder assim, mulheres têm que olhar para isso e homens têm que olhar para aquilo. Então, para mim, é uma opção pessoal, né, de ancoragem, de que você valoriza, e eu tenho certeza que você vai mudar. Para terminar essa resposta, na conferência que eu tive em Viena sobre carreira, né, uma dos títulos que a gente colocou é o seguinte, né, qual a sua percepção de carreira? O que é sucesso para você? Aí eu faço uma frase assim, se você acredita, se a pessoa, durante a vida, ela muda de gosto entre beber cervejas e vinho, né, por que você acredita que a sua interpretação de sucesso ela vai ser a mesma? Se você muda a percepção em tudo. Né? Então, da mesma maneira que você muda os seus gostos por bebida, seu gosto por comida, seu gosto por aventuras, a sua percepção de sucesso também ela vai mudar. E até que ponto esse sucesso ele é importante para você tomar decisões é uma questão muito individual, independente de gênero. Sim, é muito interessante. Jana, você. Aí, pronto. Bom,
Eu tô aqui calada, só bebendo de todas essas informações maravilhosas que o Rodrigo tá passando pra gente. Muito obrigada, Rodrigo. Eu tenho uma pergunta que parece, eu não sei, né? Eu faço umas perguntas meio bestas, assim, às vezes, me desculpe, tá? Eu vou fazer uma pergunta assim, ó. Pô, empresa americana, empresa espanhola, empresa tá. Aí a pessoa trabalha no país dela, desta empresa, e ela vai ser então expatriada com todo aquele pacote, porque existem pacotes de expatriação, né? Dependendo do cargo e tudo mais. Vamos lá. Pô, a minha pergunta é do outro lado, tô fazendo advogado do diabo agora. Aí cheguei lá naquela empresa americana, espanhola, francesa, com a minha família brasileira, os brasileirinhos tudo embaixo do braço. Pô, aquele cara que tá lá esperando aquela vaga, veio um brasileiro, filho da puta, um brasileiro aqui, e tomou meu lugar. E eu tava esperando essa vaga. A empresa pagou um puta do pacote pro cara, porque o cara é bom. Porque se o cara foi expatriado, o cara é bom. Aí chega aqui, o cara tomou meu lugar. Entendeu? Aí ele, não sei, por que a empresa não fez um esforço maior para pegar o cara, entendeu? Eu tô sendo advogado já. E colocar um cara do país dele naquela posição. Por que teve que trazer o cara lá no Brasil? Lá não sei da onde para vir aqui na sede da empresa. Eu não sei se eu fui clara na minha pergunta. Tem que... Foi. Primeiro, assim, a tua pergunta, primeiro, assim, ela não é besta. Para mim, não existe pergunta besta, tá? Acho que é muito mais importante perguntas do que respostas. Tá? Então, enfim, não existe pergunta besta. Agora, a sua pergunta, ela está em pesquisas, tá? A sua pergunta ela já foi temas de pesquisas recentes, tá? 2016, 2017, motivo. Eu trabalho muito no âmbito individual, né? Mas existe o âmbito corporativo, né? Tem colegas que olham a perspectiva da empresa, enfim. Então, sua pergunta ela faz sentido. De novo, a gente vem pelo motivo, tá? Eu até vou jogar uma pergunta para você de volta, para refletir, depois eu complemento. Mas por que você acha que uma empresa ela faz isso? É muito caro, tá? Posso dar um custo aqui. Custa, mas, um profissional de posição, de nível de gerência sênior ou diretoria, né? Enfim, uma expatriação de um ano custa por volta um pouco mais de $1 milhão por ano, tá? Então, assim, é muito mais barato você contratar alguém local. Mas isso não acontece. Ainda assim, as empresas ela têm essa preocupação em dar. Por que você acha que elas fazem isso? Na minha visão reduzida, é porque o cara não tem outro cara para fazer aquilo, porque tem que ser aquela visão do cara e trazer a bagagem cultural dele, a coisa dele tá diferente ali. Eu acho que é isso, porque, né, não sei. É um dos motivos, assim. Ninguém quer ganhar aquele salário no país onde o cara tá. Será? Isso acontece também. Existem várias necessidades no mundo corporativo, tá? Vou tentar aqui não ser chato, porque quando a gente passa para o lado... Eu gosto do nível individual, porque quando a gente passa para a empresa, tudo fica chato. Tá? Tudo empresa, política, regra, taxa, aí começa a ficar chato. Por isso que eu prefiro trabalhar com o indivíduo, é onde eu pesquiso. Mas eu tenho que ler também sobre... A gente faz parte, você não pode ficar preso, né, ao indivíduo. Mas, assim... a empresa precisa primeiro desenvolver líderes, né? Assim, e a gente já sabe que no desenvolvimento de líderes a experiência internacional é importante, né? Como é que você muda comportamento? Você não muda comportamento como você muda conhecimento, né? Tem muita gente que lê livro e não consegue fazer uma tradução para comportamento daquilo. Só fica um monte de conhecimento na cabeça e ninguém se comporta daquele jeito, né? Tem várias pessoas que escrevem sobre colaboração e não colabora com ninguém, enfim. Então isso é realidade. Então como é que você muda comportamento com experiência de vida? Você não muda comportamento com leitura de vida, tá? Então, a expatriação é importante para você desenvolver líderes com a sensibilidade. Como a Bia mostrou do problema que ela passou, e se ela fosse indicada para assumir um cargo, né, para ajudar a selecionar pessoas, ela teria a sensibilidade, né, de entender aquele processo, enfim. Então é importante para desenvolver um líder. Mas não só isso. Há também o caso de que eu tenho um problema numa planta de uma empresa de engenharia e que só não existem profissionais daquela especialização, aquele conhecimento, não tem. Então, o objetivo da expatriação foi diferente. Em vez de desenvolver líder, eu estou indo para resolver um problema. Tá? Há também casos de diversidade. Tá? A gente já tem pesquisa provando que a diversidade, ela engatilha criação. Se eu quero criar, eu aumento a diversidade. Se eu quero controlar, eu diminuo a diversidade. Enfim, existem
é jogando xadrez. Então, assim, quando a gente gerencia a diversidade de uma empresa, não é simplesmente chamar um monte de gente. Enfim, você está olhando uma configuração de características e que você faz ali, toma decisões. É nessa hora que é o erro de você deixar um envezamento. Por que eu não vou contratar mulheres? Por que eu não vou contratar negros? Por que eu não vou contratar? Não tem isso. Você aumenta a diversidade. Você permite que o seu ambiente ele tenha diversidade sendo guiado por um critério técnico de qualidade, né? De competência, enfim, né? Então, as empresas ela têm os objetivos dela. Então, esse investimento de $1 milhão, né, de dólares para trazer alguém de fora, ela vai me trazer depois o que a gente chama de um know-how, tá? Essa capacidade humana, porque assim, o ser humano, o conhecimento são assets, não são tangíveis, o que é assets? Ativos, né? São ativos, desculpa, né? Então, esse conhecimento que demora para você conseguir, isso se torna um diferencial competitivo de uma empresa, né? Enfim. E é esse todo o objetivo. Por isso que há esse esforço. Mas aí o cara não entende, né? O cara que está lá, ele me contrata, eu estou aqui desempregado, enfim, né? Então, você sempre tem o que a gente chama de think globally, act local, né? Você tem essa dicotomia, né? Enfim, essa polêmica, né? Questões universais e globais, questões particulares, enfim. Mas esse é o desafio de qualquer líder, né? Enfim, o grande desafio da modernidade hoje em dia da gestão é você conseguir, com essa mobilidade, com essa diferente realidade de globo e local, você conseguir, né? Enfim, é como um equilibrista, né? O cara que está andando numa corda, eu falo isso, você tem que jogar um pouquinho para a esquerda, para a direita, para você conseguir ficar. Se você jogar só para um lado ou para o outro, você cai. Rodrigo, eu concordo com tudo isso, mas eu também tenho um ponto que eu queria ver se faz sentido ou não, né? Porque Claro. Muitas vezes o que acontece também é que, assim, o que eu vejo das empresas que eu conheço, isso é a minha história, é que muitas vezes as empresas, os departamentos de recursos humanos, eles são totalmente desorganizados. Existem pessoas que eles não sabem nem o porquê estão ali. Então, não existe um projeto que eles desenvolvem do início ao fim. Eles não conseguem dar totalmente as informações que os empregados possuem. Eles não têm um plano de desenvolvimento de carreira que esteja totalmente voltado às áreas ou a tipo de pessoas e tipo de indivíduos, como você mesmo disse. Não tem um aspecto para acessibilidade, para deficiência e tal. Então, assim, é a minha visão. Aí, o que acontece? Quando surge uma vaga dessa, porque um carinha que estava lá nos Estados Unidos, de repente, ele pediu demissão hoje. Aí, o que acontece? Amanhã o cara precisa de uma pessoa ali, porque senão o negócio vai parar, a fábrica vai parar, o negócio vai parar. Aí, o que ele faz? Ele vai lá no outro país, porque ele sabe que ele tem um profissional que trabalha lá no outro país, e fala, vem pra cá, porque eu tô precisando de uma pessoa e vai ser 2 minutos, vou fazer teu processo, não sei o quê. Aí você tem que ir. É o que a gente chama aqui na Espanha de trabalhar como um pollo sem cabeça, porque aqui, por exemplo, quando você corta, vocês sabem, né? Quando corta a cabeça do frango, por causa do sangue, ele fica lá com o corpinho dele assim, ó. Então, é muita gente trabalhando como um pollo sem cabeça, porque, na verdade, não tem uma organização, não tem um desenvolvimento, nada disso. A pessoa vai lá e fala, não tem pessoa, vai lá. E a outra questão também, não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, é isso. E a outra coisa é que eu vejo muito uma questão de marketing. E marketing da ilusão. Porque, assim, é o marketing da ilusão. Porque você entra numa empresa, aí o cara vai fazer um trainee e aí ele usa a possibilidade de você ser expatriado como um marketing para selecionar pessoas. Entendeu? Então, eu vejo esses dois pontos. Assim, a diferença é que eu sou uma pessoa muito mais com enviesamento acadêmico e você tem uma experiência profissional. Aliás, é um problema hoje em dia que a gente tem, né? Um dos desafios que a gente tem é juntar esses dois mundos e há choques culturais, vamos dizer assim, entre os dois mundos. O que você falou já foi reportado em pesquisa, enfim, inclusive utilizar a expatriação como promoção, né? O marketing que você fala, que a gente vê, assim, a expatriação não é uma ferramenta para reward, para beneficiar ou para gratificar alguém. Ela não é. A expatriação é um processo planejado de encarreiramento com um objetivo bem específico.
e ele não é utilizado assim, né? Ou seja, eu tenho uma visão, meu mundo aqui acadêmico, ele é perfeito, né? A gente traça ali os objetivos, faz o planejamento. No meu mundo, eu já tenho 3 ou 4 pessoas na fila para uma posição, eu não vou ficar esperando essa pessoa sair, tá? Então, assim, no meu mundo acadêmico de planejamento, tá? Eu tenho os processos todos engatilhados e com objetivos claros. No mundo real, empresas, e mais empresas de pequeno, médio porte, enfim, até as empresas de multinacionais, isso não acontece. É o choque que existe entre, né, o mundo acadêmico e... Então, assim, as razões que eu falei aqui, elas são muito bonitas escritas num texto acadêmico, né? Numa reportagem, numa revista, fica legal e tal. Aí, quando você vai conversar com uma pessoa que trabalha, vai brincando, assim. Isso não acontece. Então, foi exatamente a sua percepção. Essa questão, então, de usar a expatriação como um trampolim, como um cara que está ali, como uma moeda de troca, como um marketing, como uma coisa... Assim, acontece demais. É a realidade. Agora, a gente, no mundo acadêmico, né, a gente insiste no modelo, né, enfim, né, no modelo de gestão, e a gente sempre vai, assim, a gente sempre vai ter essa orientação à pesquisa. O Brasil agora está um pouco polêmico quanto a isso, né? As decisões aí sobre o Covid, fica mais inteligente se fazer, deixa as pessoas morrerem, enfim, ou se utiliza um medicamento ou não, enfim. E a gente de pesquisa, a gente fica apegado aos resultados, né? A gente está falando assim, não existe resultado que comprove a utilização disso. Eu evito entrar nessa, mas isso não é nada de política, é uma vertente acadêmica. O acadêmico, Sim. ele tem que ver evidências empíricas, senão ele não vai recomendar nada. A diferença de uma perspectiva do dia a dia é que, não, bota para rodar isso aí e vamos ver o que acontece. Enfim, esse dilema, essa discussão, ela pode ser um pouco polêmica. Por isso, a tua contestação agora que eu falei, ela é completamente compreensível, considerando as nossas duas realidades, entendeu? Nossa, muito bacana. Gente, eu vou fechar aqui com o Rodrigo. Tá muito legal essa conversa. Eu acho que tem muita coisa ainda aí para a gente fazer. Vamos te chamar novamente para o podcast, porque aí ficaram algumas perguntas e com certeza virão mais dúvidas aí e a gente vai falar de novo. Mas eu queria fechar esse podcast falando o seguinte para as mulheres que estão nos escutando. Vocês perceberam que muita coisa que o Rodrigo falou, por estudos e pesquisas empíricas mesmo, ele falou que essa questão da mulher, das oportunidades e tudo isso é um achismo, né? É um mito. Então, assim, eu queria deixar aqui para vocês que isso é muito importante para que vocês tenham essas portas, saibam que tem essas portas abertas para vocês e que vocês têm que ser mais corajosas para irem atrás daquilo que vocês queiram e porque as oportunidades existem. A grande diferença é que a mulher espera a oportunidade chegar e o homem ele vai atrás da oportunidade, ele vai buscar a oportunidade. Então comecem a buscar mais essa oportunidade, né, Rodrigo? Posso finalizar com um último comentário, um dado que eu acho que é interessante, assim. Lógico. É tanto verdade que você está falando da oportunidade, que assim, né, pela primeira vez a geração Z, tá? A geração Z vem logo depois da geração Y, né? Final da década de 90 e principalmente até 2010, né? Enfim, essa geração Z, a etapa inicial da geração está começando a chegar no mercado de trabalho e elas já passaram pelo colégio, passou pelo segundo grau, enfim, né? Estão passando pela faculdade. Pela primeira vez, as mulheres estão performando melhor em matérias de ciências, como matemática, química, física. Isso não é porque é a primeira vez que a mulher é inteligente. Isso é simplesmente que as oportunidades agora estão disponíveis, né? Isso já poderia ter acontecido há muito tempo atrás, né? Se a própria sociedade não tivesse esse direcionamento, esse tipo de enviesamento. Então, isso não está acontecendo à toa. A internet, a globalização, né, enfim, né, essa homogeneização de conhecimentos, enfim, estão abrindo e fazendo mudanças na sociedade, ao ponto de a gente ver. Para mim, as mulheres têm as mulheres que estão melhor respondendo aos cargos de liderança, as mulheres representando países como a primeira-ministra da Alemanha, a primeira-ministra da Finlândia e da Nova Zelândia, elas são exemplos de como lidar com uma crise como a gente está passando agora. E são mulheres novas, né, com muito mais capacidade, envergadura de conhecimento e de habilidade do que muitos políticos, como na Suécia, nosso colega vizinho na Suécia aqui, enfim, está sendo muito criticado. Enfim, e para mim não existe nenhum tipo de... Para mim, as pessoas são todas iguais e é questão de oportunidade. Então, essas informações vêm de encontro que você acabou de falar.
E depois um dia a gente vai falar sobre cargos públicos também, expatriação de cargos públicos, né? Não sei se é expatriação que chama quando é cargo público, mas acho legal a gente falar também. Rodrigo, muito obrigada por esse episódio maravilhoso aqui com a gente. Meninas, obrigada e até o próximo que a gente vai falar de fake news. Olha que maravilha, com outro Rodrigo também. Um beijo para vocês. Tá legal. Obrigado, gente.